paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez à nossa Escola Bíblica Dominical, aqui pelo canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2022 a revista que tem como tema Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 8. E a lição de número 8, ela tem como tema Sendo Verdadeiros. Olha que tema interessante, irmãos. Lembrando aos irmãos que as 7 lições anteriores estão postadas aqui no meu canal em uma playlist chamada O Reino de Deus. Amém? Nós estaremos estudando então aqui, nesta lição de hoje, alguns conceitos, dando sequência ao tema da nossa revista, Os Valores do Reino de Deus. Amém? E nós já vimos em lições anteriores que estes valores, eles se contrapõem àquilo que o mundo, ele vem nos mostrando. Nós temos como texto áureo para a lição de hoje: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Este texto está lá no Salmo de número 32, no verso de número 2. Nós temos como verdade prática: Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. No decorrer da lição, nos seus tópicos e subtópicos, nós estaremos adentrando mais a esses valores aqui. Lembrando aos irmãos que gostam, sempre de frisar e de meditar na seguinte frase que eu ouvi de um pastor em uma oportunidade, que nós fomos chamados para servirmos e não para ser vistos. Por que eu estou dizendo isso? Porque também já ouvi em algumas oportunidades, alguém dizendo assim: quem não é visto não é lembrado. E isso no reino de Deus é o oposto. Por quê? Porque nós não servimos para ser vistos por homens, mas sim por Deus. Amém? Nós temos como leitura bíblica em classe Mateus capítulo de número 6, do verso 1 ao verso de número 4. Lembrando aos irmãos que nós estamos estudando o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Amém? Aqui então, nesta oportunidade, estaremos lendo do capítulo 6, do verso 1 ao 4, que diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Amém? Aqui então, neste contexto, galardão significa recompensa. E aqui esmola está tratando do termo sobre ajuda ao próximo, que nós estaremos aqui falando no decorrer da nossa lição de hoje. Nós temos como introdução: o ensino de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo, comprometido com os valores do reino de Deus. Uma consequência de quem vive esses valores é buscar e ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens. Olha só um texto forte, irmãos. Nós já temos algumas referências aos irmãos. Mantenha a vossa Bíblia aberta ou acompanhe na revistinha. 2 Timóteo, capítulo de número 2, no verso de número 15. É um texto bem conhecido dos irmãos, mas interessante para esse momento aqui. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse texto não é só para obreiro, vamos colocar assim: todo aquele
que faz a obra de Deus, que serve ao Senhor, seja até em oração, que nós vamos falar também, intercessória, aquele que está envolvido de alguma maneira com a obra do Senhor, ou apenas, vamos falar assim, servindo ao Senhor, ele está sendo um obreiro, né? Um membro ali na casa do Senhor. E aí, não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E a palavra verdade é a palavra-chave da nossa lição de hoje. Uma outra referência bíblica muito conhecida dos irmãos está lá em João, capítulo de número 8, no verso de número 32. João, capítulo 8, verso de número 32, um texto muito conhecido também, nos diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é a nossa verdade? Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, caminhando aqui para o nosso tópico de número 1, temos como tema o ato de dar esmolas e a hipocrisia. Vamos entender o que é esse contexto. Primeiro subtópico já vem trazendo a definição ou conceito de hipócrita. No grego, a palavra hipócrita significa alguém que interpreta um papel, um personagem em uma obra teatral. Ainda podemos dizer aqui que o uso desta palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores. O grande desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente, mas o problema é que do lado interno, sua verdadeira natureza não é revelada. Ainda podemos dizer aqui na conclusão deste subtópico, o cristão que deseja vencer a hipocrisia tem de ter seu coração preenchido pelo amor de Cristo. Ou seja, irmãos, é simples de entender aqui, né? Nós sabemos que aquele que participa de teatro, vamos dizer assim, sem trazer alarde nenhum, né? Mas aquele que participa de teatro, aquele que representa, seja no cinema, seja no filme, ele se esforça, ele batalha para dar o seu melhor ali. E as pessoas que estão assistindo, elas se emocionam, elas choram, elas expressam os seus sentimentos, mesmo sabendo que aquilo ali é uma encenação. E aqui, Jesus se refere a esses hipócritas aqui, porque eles praticavam, eles fingiam. O que significa a palavra hipócrita? Né? Que vem, hipocrisia vem o hipócrita vem do termo, né, da palavra hipocrisia, que significa o quê? Fingimento, aquele que diz o que é quando não é, né? Ou seja, é uma pessoa fingida, é uma situação de fingimento, né? Vamos colocar dessa maneira. E aqui a gente ainda pode dizer aos irmãos que quem tem o real amor de Deus no coração, não tem espaço para praticar esse tipo de coisa. Que tipo de coisa? Ser uma pessoa externa, né? De fora ser uma coisa e dentro ser outra. Não tem como. Porque se o Espírito Santo de Deus ele habita em nós, o nosso exterior vai externar, né? Vai mostrar aquilo que nós temos no nosso interior. Amém? O subtópico de número 2, ele vem trazendo o tema a justiça pessoal. Aqui, nós podemos dizer aos irmãos que os discípulos de Cristo que vivem seus ensinos são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. Tudo que fizermos deve ser para a glória de Deus. Colossenses capítulo 3, no verso 17, vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3, no verso de número 17, o apóstolo Paulo vai nos trazer: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, neste contexto aqui, a revista vem trazendo que os fariseus, o que eles faziam? Eles projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande, entre aspas, espiritualidade. E foi nesse contexto particular que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 6, no verso 1, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai
que estás no céu. Amém? Então, ainda aqui, devemos tomar cuidado, pois a tentação de exibir a justiça pessoal poderá surgir em nossos atos piedosos de oração, jejum e oferta. 3 práticas cristãs que nós vamos adentrar agora no subtópico de número 3. Subtópico de número 3, então, vai ter como tema as 3 práticas da ética cristã. Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não podem faltar a oferta, o jejum e a oração. Ou, como a revista trouxe na ordem aqui, a oferta, a oração e o jejum. Olha que interessante, essas 3 práticas da ética do serviço cristão envolvem envolve a oferta, vai envolver nossos bens, a oração vai envolver nosso espírito e o jejum está relacionado ao nosso corpo e são direcionadas a Deus, aos próximos, e a nós mesmos. Nós vamos trazer essa contextualização aqui de próximo lá no subtópico de número 3, lá no tópico, melhor dizendo, de número 3. Por exemplo, uma pergunta, quem é o nosso próximo? Lá no tópico, nos tópicos seguintes, nós estaremos aqui adentrando um pouquinho sobre este assunto aqui. Aqui ainda neste terceiro subtópico, podemos trazer aos irmãos que a oração, o jejum e a oferta são atos piedosos que, quando praticados com sinceridade e verdade, têm o reconhecimento do Senhor. Ou seja, nós não fazemos isso para termos aplausos humanos. Amém? E sobre aqui, irmãos, essa parte de agir com sinceridade e agir aqui, como a revista trouxe para nós aqui, agirmos com sinceridade, com verdade. O que é ser uma pessoa sincera? É uma pessoa isenta de dissimulação, uma pessoa que não disfarça os seus pensamentos ou os seus sentimentos, uma pessoa que diz a verdade. Aí lembro-me agora de uma ilustração que eu vi, que alguém pedindo perdão ao pastor, diante da igreja, disse que estava pedindo perdão porque havia roubado, furtado ali uma corda. E aí ele pediu perdão, a igreja perdoou e ele ficou rondando ali, E aí o pastor perguntou, ô meu filho, você tem mais alguma coisa a declarar? Aí ele pegou e falou, pastor, mas no final dessa corda, tinha um cavalo preso. Ou seja, irmãos, não estava sendo sincero nem verdadeiro nessa ilustração que trouxe aqui, E nós vamos ver aí que nós devemos ser, sim, íntegros, retos, temente a Deus e que possamos, com a ajuda dele, estar sempre nos desviando do mal. Amém? Então, aqui como sinopse, como resumo deste primeiro tópico, podemos trazer aos irmãos: os atos de ofertar, jejuar e orar têm na prática da descrição a boa recomendação de Jesus Cristo. Amém? Caminhando então para o tópico de número 2, tem como tema auxiliando o próximo sem alarde, ou seja, ajudando o próximo sem exibição, sem ostentação, sem tocar trombeta, como o nosso textuário disse: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta. Esmola aqui no sentido, como já disse, de ajuda ao próximo. Então, aqui caminhando para o subtópico de número 1, é uma pergunta: qual é a motivação do teu coração? Vamos aqui dar uma melhorada aqui nessa pergunta. Qual é a motivação do nosso coração quando nós ajudamos o próximo? E aqui trazendo aos irmãos, quem é o nosso próximo? O nosso próximo é aquele necessitado que está perto de nós. Às vezes a gente pensa em ajudar outras pessoas que estão tão distantes e não nos atentamos a quem está do nosso lado, precisando de ajuda. Então, o nosso próximo é aquele que está perto, necessitado naquele momento de ajuda. O primeiro subtópico, então, traz assim: a prática da generosidade para com alguém é bíblica, tanto na lei, uma referência bíblica, Levíticos capítulo 23, do verso 10 e 11, como também nos ensinos de Jesus, Lucas capítulo 21, do verso 1 ao 4,
como também no Evangelho, né? Toda a Bíblia ali, ela vai trazer, né, este contexto sobre generosidade, que significa o quê? Resolver completamente, recompensar, repartir, fazer algo para alguém, agir generosamente. E teologicamente, o que significa? Significa que expressa a gratidão por algum benefício recebido. Os irmãos lembram bem, né, do relato bíblico de Lucas, capítulo 17, no verso 13, que vai contar ali sobre os 10 leprosos que clamaram a Jesus Cristo. Jesus Cristo liberou ali a cura, e aí, quantos voltaram? Apenas um, né? Então aí tem uma proporção, né, de 10 para 1. Talvez aqui nesse entendimento meu, de 10 que são beneficiados pela graça, pela ajuda de Jesus, apenas um está voltando, né, para ser grato a ele. Aqui tem um falando convosco, tem outro aí do outro lado, glória a Deus por isso, amém? Então aqui ainda, é preciso, porém, entender que às vezes, aparentemente, uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade com motivos errados, pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta do coração pode ser outra. Aqui, irmãos, a gente precisa entender que o crente deve buscar ser sincero, olha de novo a palavra sincero, na sua contribuição, fazendo isso na íntima satisfação de sua mente e no Espírito de Cristo, pois ele sabe a motivação do seu coração quando estende as mãos para dar. Aqui é importante também trazer aos irmãos aqui o seguinte, que nós temos que fazer o certo pela motivação certa, e tem muita gente fazendo aquilo que aparentemente aos seus olhos está certo, porém com a motivação errada, com a motivação de gloriar-se a si mesmo, como nós vamos ver em tópicos seguintes aqui. E Deus é aquele que sonda o nosso interior. O segundo subtópico traz uma outra pergunta. O que buscamos quando auxiliamos o próximo? A revista, ela não trouxe essa resposta de uma maneira explícita, está implícita no que nós estaremos trazendo. Mas aqui quero fazer uma parte. A resposta, expressando o amor de Deus. E eu já disse em algumas outras aulas que o nosso termômetro de quanto nós estamos na direção de Deus ou fazendo o bem é o quanto nós amamos. Olha só como termina o tópico anterior. Quando nós estendemos a nossa mão para dar, Deus conhece o nosso interior. João capítulo 3, verso 16, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou seja, aquele que ama, doa. Aquele que ama, se doa. Amém? Então aqui ainda podemos dizer que o discípulo de Cristo, o que acontece aqui? Duas situações. Ele não busca se promover quando se dispõe a ser generoso com o seu próximo. E segundo, ele não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Ele ajuda sem chamar a atenção. Esses atos piedosos praticados como partes essenciais da religião pura para com Deus cuidar dos órfãos e das viúvas, como Tiago vai dizer lá em Tiago 1, capítulo 1, no verso de número 27. Temos que ter como nosso maior exemplo Cristo Jesus, o qual andou por todas as partes fazendo o bem. Atos capítulo 10, verso de número 38. Olha o que a Bíblia vai dizer, só para nós embasarmos o nosso comentário aqui. Atos capítulo de número 10, no verso de número 38. Os irmãos podem estar fazendo leitura desta parte. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha que versículo forte, irmãos. Aqui ainda podemos dizer que Jesus adverte a respeito de qualquer um que haja em busca de receber os louvores dos outros, ou transforme atos piedosos em atos profanos. Quem age dessa maneira sempre será visto por Jesus Cristo como hipócrita. Deus nos livre desse tipo de coisa. Este tipo de atitude vai nos levar em praticar isso
ao mesmo nível que os fariseus eles estavam ali. Lembrando aqui que muitas pessoas, né, cabe aqui esse comentário, quando elas estão buscando, né, em Deus a santificação, amém, por isso, devemos fazer isso, mas devemos saber também que a santificação é para mostrar a lama, né, a sujeira que está em nós, não apontar a lama ou o barro que está no nosso próximo, né? Nesse contexto aqui, nós não podemos agir como os fariseus, né? Até nesse ato, né, de buscarmos uma intimidade maior com Deus, em oração, em jejum, em oferta, não é para nos mostrarmos aos outros, para nos mostrarmos, olha como eu faço, como aquele fariseu que batia no peito. Não, né, é um ato seu e de Deus, e Deus vai te recompensar no público. Você faz em secreto e ele te honra para todos, para que todos possam ver. O terceiro subtópico vai trazer o tema: a maneira de ofertar segundo Jesus. No ato de ofertar, precisamos levar em conta duas situações. Primeiro, né, não buscar louvores de homens. Segundo, não buscar louvores, nesse caso aqui, para nós mesmos, né, a nós mesmos. Como entender isso aqui? É assim, se você está ofertando, mas buscando ser aplaudido por homens, você está na direção errada. E se você está ofertando, né, para se vangloriar a si mesmo, também está na direção errada. Olha o que Jesus Cristo nos ensina. Jesus, ele nos ensina lá em Mateus capítulo 6, no verso 2, de novo, sobre não tocar trombeta quando fizermos isso. É claro que a referência aqui que Jesus fez a esse toque foi metafórica, que quer dizer tornar público. Quanto à forma correta de se ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de duas maneiras. Os irmãos podem estar acompanhando aí no slide ou na lâmina. Primeira maneira, sem alarde público. O que vem ser alarde? Já trouxe aqui aos irmãos. É ostentação, é se exibir, né? E a segunda maneira, essa doação deve ser o quê? Voluntária e secreta, né? E discreta, melhor dizendo. Lembra lá da oferta da viúva? Todos davam do que estava sobrando, em quantias consideradas. A viúva foi lá e deu uma quantia aos olhos dos homens baixa, mas aos olhos de Deus, aí eu aprendo o quê? Que tem coisas que agradam aos olhos dos homens, mas desagradam a Deus. E tem coisa que desagrada aos homens, mas enche os olhos de Deus. Amém? Como sinopse, né? Como síntese deste tópico de número 2, temos que o Sermão do Monte nos estimula a estar plenamente conscientes a respeito da motivação do coração, no ato de ajudar o nosso próximo. Nosso próximo é aquele que está ali perto de nós, necessitado no momento. Temos como tópico de número 3, Deus contempla o bem que realizamos. Aqui eu gosto sempre de estar lendo também uma referência bíblica que se encontra lá no livro de Amós, profeta Amós, capítulo 5, no verso de número 14, que diz assim, buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Amém? Subtópico de número 1, o Deus que tudo vê. Um dos atributos de Deus é a onisciência, ou seja, ele sabe todas as coisas. Ele também, as escrituras vêm dizendo que ele vê tudo, ele é aquele que tudo vê. Amém? E seria muito triste, irmãos, para nós servirmos a um Deus que não tem o controle das coisas, nem sabe o que vai acontecer. O que nos dá a segurança é que aquilo que vamos pedir, ele já sabe. Olha o que diz em Mateus, capítulo de número 6, Mateus, capítulo de número 6, no verso de número 8. Olha o que diz, vamos lá estar lendo a palavra do Senhor. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Então, se você está passando um momento difícil, nesse momento, nessa hora, saiba que Deus tem o controle de todas as situações
e Ele sabe a tua necessidade. Amém? Segundo subtópico, o Deus que recompensa. O nosso Deus contempla tudo, em especial o bem que fazemos. Olha o que diz Hebreus capítulo 6, verso 10. Diz assim: não é injusto para se esquecer da obra e do trabalho da caridade que foi mostrado para com o seu nome. E já quando os homens aplaudem qualquer ação feita por outros homens, eles não conhecem a causa, o motivo que o impeliu a tal ação, pois vem somente aquilo que lhes foi manifestado exteriormente. E aí nós sabemos que lá em 1 Samuel, capítulo 17, Deus vai dizer assim: Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o exterior e eu vejo o interior. Amém? Então aqui, os verdadeiros servos do Senhor são conscientes, de que quem recompensa é Deus. Por isso praticam suas obras no anonimato, em secreto, por amor ao Pai e por sempre quererem agradá-lo em tudo. Olha a resposta lá para a pergunta: o que buscamos quando ajudamos o próximo? Olha aqui ainda para encerrar este tópico. O salvo em Cristo deve lembrar de que Deus irá recompensar cada um segundo o seu procedimento. E a Bíblia vai ainda dizer que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 17. Como sinopse deste tópico de número 3, as palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. Para a conclusão da nossa lição de hoje, irmãos, olha só. Lembra lá daquele personagem, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal? Por meio de Jesus, ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade, sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a dos fariseus, em todos os aspectos, sem jamais buscar a exibição. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao vosso coração. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 9, que terá como tema: orando e jejuando como Deus ensinou. Amém?